Olá, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Como é habitual à quinta-feira, vamos ao espaço de comentários com Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, muito boa noite. Uma vez mais, muito bem-vindo ao programa Noite Informativa. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores. E esta com muito semana... gosto estou convosco. Esta semana começamos pelo aniversário de Agostinho Neto. Eu acho que é justo, no dia 17, ele era mais ou menos da idade de Mondlane. Seria o seu, próxima quinta-feira, seria o seu aniversário natalício. E Agostinho Neto foi das personalidades que marcaram a geração que se embrenhou na gesta da libertação nacional. Foi das pessoas que inspirou. Foi muito martirizado, foi preso várias vezes, esteve deportado no Tarrafal e depois conseguiu fugir, com a mulher e com os filhos. E deu um novo ímpeto ao MPLA e a todas as nossas lutas. Neto é um personagem maior da história comum dos países que lutaram contra o colonialismo e o racismo e o apartheid. E porque falamos de história, esta semana também foi marcada pelo Dia da Vitória. Sérgio Vieira, olhando para a história do país, esta é certamente das datas mais importantes a considerar, além do Dia da Independência? Bom, a independência resulta de qualquer coisa. O Dia da Vitória assinala a assinatura de dois acordos. Sim. O acordo em que Portugal reconhece o nosso direito à independência total e completa e se fixa o 25 de junho como a data da independência, vírgula, aniversário da Frelimo. É o que está escrito. Também se estabelece o princípio do governo de transição, que foi instalado no dia 20 de setembro, tomou posse 20 de setembro, em que 2/3 dos membros eram nomeados pela Frelimo, incluindo o primeiro-ministro, que foi o camarada Joaquim Chissano. O Dia da Vitória é o resultado de muita coisa. É o resultado de um fator fundamental da unidade nacional. Se nós investigarmos, verificaremos que houve muita resistência contra a ocupação colonial, mas ela foi esmagada. Portugal, e talvez diria a França e a Inglaterra, para ocuparem os nossos países, mas no caso de Portugal, nem sequer movimentou 1000 homens. Nem sequer movimentou 1000 homens para ocupar Moçambique. O que é que fazia? Pegava num chefe que tinha ambições e punham a lutar com outro chefe. Estavam os dois chefes a lutar. E como diz o nosso povo, quando os gafanhotos lutam, o corvo come dois ao mesmo tempo. Eu queria ficar com o comércio de escravos que estava contigo. Eu queria estender o meu território. Eu queria. E os portugueses punham-nos a lutar. E nós fomos ocupados. Eu lembro-me que a minha geração, e no meu caso concreto, e de outros companheiros, nós recusamos aderir a qualquer partido. Exigimos a unidade. E eu lembro-me que tivemos um encontro com Mondlane e com Marcelino em janeiro de 62 e dissemos unidade. E, efetivamente, fez-se a unidade, representou-nos no ato da assinatura em Dar es Salaam o camarada Joaquim Chissano e o Pascoal Mocumbi esteve no primeiro congresso em setembro, enviado por nós, estudantes.
Foi esta unidade que nos deu força para continuar. Pôr em causa a unidade é permitir uma nova ocupação do país. Há uns brincalhões aí. E nós dissemos unidade para além das tribos, das origens sociais, da cor da pele, das etnias, das línguas maternas. Unidade do Rovuma ao Maputo. Fosses branco, preto, amarelo, as pintinhas, de Cabo Delgado, de Niassa, Macua, Xangana. Unidade. Somos moçambicanos. Exatamente. E isto é o fundamental. Posso acrescentar Sim. que, neste momento, as celebrações do 7 de setembro, dia da vitória, ocorreram as celebrações centrais em Tete, com a presença do presidente Nyusi. Houve milhares de combatentes, estavam milhares de combatentes que combateram na província de Tete, assim como camaradas que dirigiram a luta do defesa da do Pelembe, do Amatai, do Mfumo, da Teresa Romão Tembo, eu próprio, estávamos lá. Outra parte é que temos que prestar atenção à nossa história. E eu creio que neste momento há um desleixo total e completo sobre a nossa história. Aqui em Maputo, como é que está a Casa Algarve ou Vila Algarve, onde a PIDE torturou, matou, assassinou companheiros nossos? Como está? Está ocupada por sem-abrigos. Está-se a degradar. Mas de quem é a responsabilidade? Muita gente e ninguém. Deve ser a responsabilidade? Ninguém liga. Que seja o Ministério da Cultura, ou o Ministério antes o Ministério da Educação e Cultura, que seja todos os ministérios. O governo não se ocupa. O município não se ocupa. O que é que aconteceu ao Museu da Revolução? O que é que aconteceu ao Prédio Pote, edifício histórico, que está ali, ocupado pelos sem-abrigo? Posso continuar? Posso continuar? Quantos pais, já não estou a falar da escola, a escola devia levar lá os alunos, ao Museu de História Natural, ao Museu de Geologia e Minas, ao Museu de Arte. Os pais deviam levar os filhos. As escolas regularmente deveriam, hoje vai visitar a escola tal, vai visitar o Museu de Geologia, a escola tal vai visitar o Museu da Moeda. Há tempos atrás, eu não estava cá, perguntaram a umas crianças, estavam ali no Monumento dos Heróis, quem é que estava lá dentro? Disseram Samora Machel. E não estava mais ninguém. Para eles, nunca visitaram o Monumento dos Heróis. São levados lá em certas celebrações. Não, isso não está correto. Deve ser uma atividade escolar, que a escola conduza, ou os pais é que devem levar as crianças a estes... Eu não digo ou, eu digo os dois. Os dois. A escola tem que o fazer. Hoje a escola tal vai visitar o Museu de Geologia. Os pais também têm que fazer. Porque têm que educar os seus filhos. E quero acrescentar, por exemplo, o Iriamo está a poucos quilómetros da capital provincial de Tete. Ninguém organiza uma visita ao Iriamo. Alguém me disse, os turistas podem ir lá. Eu disse, mas ouve lá, são os turistas que vêm ensinar aos moçambicanos os seus valores? Vou mais longe. Inhaminga, Omoine, quem celebra, quem olha para esses momentos, é grave. O desprezo que se dá e depois ficamos no discurso. Sérgio Vieira, olhando para aquilo que são os acordos assinados em Lusaka, acho que os moçambicanos têm conhecimento de tudo que está neste acordo, incluindo provavelmente aspectos económicos que constam deste acordo? Os aspectos económicos estão incluídos no acordo que foi publicado.
que inclui a entrega do BNU, etc, etc, etc. Banco Nacional Ultramarino. Há um outro acordo que a parte portuguesa solicitou manter secreto, que é o acordo de cessar-fogo. O primeiro-ministro Vasco Gonçalves, o antigo primeiro-ministro Vasco Gonçalves, publicou. O que é que continha esse acordo de cessar-fogo? Um é público. Tudo que é público foi lá. Governo de transição, data da independência, entrega do BNU, etc. No acordo de cessar-fogo havia a entrega das posições militares, havia a entrega do armamento pesado, os soldados podiam levar a sua arma individual, havia a entrega de alguns aviões e alguns navios e a obrigatoriedade de não haver soldados portugueses depois de 25 de junho, com exceção das forças que receberam a bandeira portuguesa quando foi arriada. Posso também acrescentar que o acordo de cessar-fogo tratava disso e tratava de uma coisa muito grave para nós, a troca de prisioneiros. Quem esteve presente nisso foi o camarada Jorge Rebelo. Nós apresentamos a lista completa de todos os militares que tinham sido feitos prisioneiros durante a guerra. O grosso já tinha sido libertado por nós unilateralmente, entregue à Cruz Vermelha Internacional, tínhamos os nomes, as datas, e houve uma centena e meia ou 2 centenas que foram entregues nesse momento. A parte portuguesa não entregou um único prisioneiro de guerra. Quando o camarada Rebelo perguntou, e ficou assinado, disseram que os prisioneiros tinham sido entregues à PIDE e assassinados. Isto é um crime de guerra. Nenhum Tribunal Penal Internacional preocupa-se com isto. Os crimes de guerra, ninguém fala deles, quando foram feitos pelos colonialistas. Até hoje, que estamos a falar, antigos PIDES recebem pensão do Estado português, em Portugal. Não houve cumprimento do acordo? Na parte da troca de prisioneiros não houve. Nós entregamos, eles não entregaram. Okay. Assassinaram. Disseram, entregamos os prisioneiros à PIDE e ela assassinou-os. E até hoje, alguns desses PIDES estão vivos em Portugal e recebem pensão de Estado por bons serviços prestados, incluindo um dos que assassinou o general Humberto Delgado. É o que posso dizer. Bem, vamos seguir para o próximo tema, que é a questão da situação política no país. Sérgio Vieira, como é que acompanhou a decisão da Renamo de suspender o diálogo político da Choquei Chissano? Olha, eu tenho dificuldade de falar dessa organização. O chefe, à segunda-feira de manhã diz uma coisa, ao fim da manhã diz outra, à meia da tarde diz outra, e à noite é capaz de dizer uma quarta coisa. Agora anda a falar de quartéis generais, Morrombala, que é o quartel-general. Da criação, sim. Bom, agora, o que é um quartel-general? É uma palavra ou é um conteúdo? Qual é o conteúdo? Vou criar a polícia. Mas que polícias são esses? O que é que eles conhecem? Começo pelo Código de Trânsito, se é um polícia de trânsito. Onde é que se prepararam para isso? Vou pôr administradores. Mas onde é que ele preparou os administradores? Há dias atrás, eu passei por Tsangano, no norte de Tete. Vieram falar comigo pessoas, famílias. Papá, camarada Sérgio. É o momento de nós prepararmos a terra para a sementeira. Não estamos a trabalhar.
porque temos medo. Não estamos a mandar os nossos filhos à escola, temos medo. Senhoras grávidas, não estamos a ir ao centro porque temos medo. E atravessam a fronteira e vão para o Malawi. Isto é terrorismo. Isto é um crime. E tem deputados na Assembleia da República, tem deputados nas Assembleias Provinciais, tem deputados nas Assembleias Municipais. Eu gostaria de saber, estes crimes, estas mortes, assassinatos, chacinas, são menos graves do que aquelas palavras que escreveu o Nuno Castelo Branco no Facebook? O que é atentado contra a segurança do Estado? Mas, Sérgio Vieira, penso que... tendo em conta mesmo os aspectos que está a levantar em relação àquilo que é o diálogo político, não há entendimento, há mais impasses do que entendimento. O que é que significa a suspensão deste diálogo? Pergunta a quem suspendeu. Que diz que quer nomear governadores, administradores, polícias, quartéis generais. Mas qual é a sua percepção? Isto não vai trazer consequências para o país? Já trouxe, te falei-lhe há bocado, crianças que não vão à escola, camponeses que não estão a preparar a terra, mulheres grávidas que não estão a dar à luz. Disse há bocado. Afeta a economia do país, afeta a vida das pessoas. É terrorismo. Portanto, o diálogo, e é feito o diálogo deve mesmo ser suspenso ou deve continuar? Toda a gente diz, façam o favor de dialogar. Mas também para dialogar, é preciso que queremos dialogar. Despartidarizar. Aplaudo. Não, mas quero partidarizar o Exército. Quero partidarizar a polícia. Quero partidarizar a administração. Quero partidarizar a direção das empresas. Imagina tu, alguém que nem sequer sabe o que é eletricidade, em nome da partidarização, estar a dirigir a EDN. Ele nem sequer sabe o que é uma lâmpada. Bem, esta semana também as confissões religiosas reuniram-se em Quelimane, no encontro que esteve orientado sob o signo da paz. Do encontro sobressaiu o apelo lançado para que o Presidente da República, o líder Renamo, Afonso Dhlakama, voltem a sentar para discutir a paz. Julga que as igrejas estão a fazer de tudo o que podem para a manutenção da paz ou não? Eu acredito que não apenas as igrejas, todas as forças sociais estão a pedir paz. Hoje ouvi o noticiário, CTA está reunida em Chimoio, estavam a fazer um apelo à paz, a dizer, não conseguimos trabalhar, não conseguimos fazer negócio com ameaças de violência. As igrejas têm um papel, os crentes têm um papel, todos têm um papel de exigir paz, paz, paz. Mas, e com isso, não estou a contradizer o princípio fundamental do laicismo do Estado. Sim. Mas elas têm são uma força social, representam camadas muitíssimo importantes ao nível do cristianismo e do islão em especial. Bom, haverá alguns budistas, haverá alguns judeus na nossa sociedade, mas contam pouco. Hindus há, e contam muito. Por outro lado, há também uma proliferação de igrejas. Vamos ser muito honestos. Há um exercício de ganância. Hoje, algumas igrejas são negócios. São negócios, é uma vergonha. Olha, dá cá, eu recebo em nome de Deus, e Deus um dia destes vai-te pagar lá com juros e mora lá no paraíso. Bom, há também essas poucas vergonhas. Mas o grosso das igrejas são a igreja anglicana, metodista, católica, os sunitas, os xiitas, são pessoas sérias. Os hindus são pessoas sérias. E estão a dizer
queremos paz, como todos nós dizemos, queremos paz. Por isso, é o que eu posso dizer neste momento. Inclusive, as campanhas de vacinação estão a ser travadas por causa das ameaças de violência. Há dias eu estava com alguém que estavam a fazer a fiscalização de uma estrada no norte da província de Tete e ele retirou a equipa e ele saiu. Tem com receio que aconteça alguma coisa aos seus homens. É para benefício de quem? Quem é que quer governar um país sem estradas? Quem é que quer governar uma província sem estradas? Quem é que quer governar uma província sem escolas? Sem centros de saúde? Só um buçal é que pode falar assim. E eu digo buçal. Buçal. Buçal é arrogante, violento e tem um amor próprio. Pensa que é Deus. E esse homem é um buçal. E seguimos para o nosso último tema desta edição, Sérgio Vieira. O presidente sul-africano está em Maputo, onde vai inaugurar amanhã, juntamente com Filipe Inhoça, o monumento e centro de interpretação da Matola, construído em homenagem às vítimas do ataque do apartheid na Matola. Como é que olha para este gesto? Primeiro, é justo. Houve 2 ataques grandes na Matola. Um primeiro, que visava um local onde habitavam alguns quadros do ANC que foram assassinados. Nesse ataque, feito pelas forças terrestres, também mataram um cidadão português que vinha pela estrada, dispararam, mataram o homem. Antes tinham morto um outro português na Namacha, que estava com a mulher e os filhos entraram em casa e mataram o homem, os sul-africanos. E até fomos nós quem evacuou a senhora, as crianças e o corpo para Portugal, porque o governo de então de Portugal o que queria era boas relações com Pretória. O segundo ataque foi feito pela Força Aérea. E bombardearam 2 locais. A Somopal, a creche onde mataram várias crianças, e junto à Somopal, do outro lado da rua quase, era a casa de um velho amigo meu, que já faleceu, coitado, o Morgadinho. E o ministro da Defesa sul-africano, aliás, o apartheid é uma aldrabice do princípio ao fim, afirmou publicamente que tinha destruído bases de mísseis. Eu, pessoalmente, levei os embaixadores a visitar a base de mísseis na creche da Somopal e a base de mísseis na casa do Morgadinho. Eu creio que nós estamos diante de um ato de justiça. Homenagear aqueles que foram assassinados pelo apartheid. E eu volto a dizer, sim, nenhum tribunal penal internacional chamou esses assassinos. Nenhum. E até hoje, em Portugal, em França, na África do Sul, etc., há indivíduos que cometeram crimes de guerra, crimes proibidos pela Convenção de Genebra, crimes de terrorismo. Do seu ponto de vista, por que é que esses crimes não foram levados ao Tribunal Penal Internacional? Porque o Tribunal Penal Internacional é para julgar pretos. De vez em quando pode-se enganar e apanha um sérvio, que é branco. Mas tirando isso, nunca. Nunca. Pretos. É uma questão de sérvios. Raça mesmo. Hã? É uma questão de raça. Eu penso que é uma questão de correlação de forças. Okay. É uma correlação de forças. Não é mais nem menos do que isso. Os interesses que pesam no Tribunal Penal Internacional bloqueiam qualquer investigação dos crimes de guerra cometidos pelo apartheid, pelo regime de Smith, pelo colonialismo português, pelo colonialismo francês, etc, etc, etc. E nós chegamos até ao ridículo. Desculpe. Sim. Lembra-se da invasão do Iraque?
para destruir as bases e os processos de fabricação das armas de destruição massiva? Até hoje nunca encontraram nada, mas destruíram o país. Destruíram o país. O Afeganistão, destruíram o Afeganistão. Hoje a Síria, estamos a chegar a uma situação que não tem pés nem cabeça. Andam à procura de criar uma terceira força que combata em simultâneo o regime de Assad e o Estado Islâmico. Destruíram a Líbia. Os arsenais da Líbia, e Gaddafi não brincava, não autorizava nenhum fundamentalista e não autorizava clandestinos, os arsenais da Líbia foram parar às mãos do Boko Haram. Quem foi que decidiu a destruição da Líbia? E porquê? O cheiro de petróleo é muito importante nestas coisas. E nós estamos a pagar o cheiro de petróleo. E eu tenho medo que Moçambique também comece a haver cheiro de petróleo e gás. Tenho medo disso. Espero que consigamos estar unidos, logremos estar unidos e dizer não, esta terra é nossa, os nossos recursos são nossos, é para o benefício dos moçambicanos, dos que estão vivos, dos filhos, dos netos e das gerações vindouras. Não é para gatunos, nacionais ou estrangeiros. Porque, por favor, dizer que há moçambicanos corruptos, por favor. Há moçambicanos corruptos, mas são aprendizes. Compare com os grandes corruptos que estão lá. Olha um pequeno exemplo. Ouvi dizer que tiraram Sócrates da cadeia. Sim. Muito bem. Esteve preso mais de um ano. E os senhores que estouraram com o Banco do Espírito Santo estiveram na cadeia? Estão na cadeia? E roubaram, fizeram desaparecer bilhões de euros. Não é milhões, milhares de milhões. Então, aqui há muitas regras, Salma. Sérgio Vieira, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer imenso recebê-lo e até